Bom dia, igreja amada, querido gostosa, caravana maravilhosa. Aleluia. Queridos amados, compartilhando com vocês esta manhã, bem simples. Não vou tentar não me alugar. Nós queremos falar sobre um texto que está em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Mas está escrito assim. Primeiro eu quero fazer uma declaração. Salvação não é uma questão de fazer, mas sim de receber. A salvação não é uma questão de fazer, mas sim de receber. Efésios capítulo 2, do 8 a 10, está escrito assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De novo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Algumas vezes eu pergunto: você é salvo pela? Responder fé. Não é pela fé. Nós sempre estudamos pela fé, mas não é pela fé. O texto diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vamos de novo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. De novo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para vermos isso, certo? Somos salvos pela graça para as boas obras, e nunca salvos pelas obras. Nunca. Ninguém tem condição de se salvar. Pela graça, mediante a fé. É um dom de Deus. Somos feitura dele para boas obras. Ninguém, da palavra de Deus, ninguém se justificará diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém. Obras serão sempre consequência da fé, fruto da fé e não causa. Ok? Comigo? A salvação não é uma questão de fazer, é uma questão de receber. Surge um texto que está em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Eu queria ler com vocês. Romanos 5, 10. Estão comigo ainda? Amém. Esse texto, quando eu li, uma das primeiras vezes que eu li, ele me deu um nó, ele me deu um tilt, fiquei confuso, fiquei bugado. É a expressão mais nova, a tilt é da minha época de jovem, bugado. Olha o que diz aí: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu não entendi nada. Fomos reconciliados. Quem foi reconciliado não foi salvo? Como que eu vou ser salvo ainda? Tem mais de uma salvação? Quantas salvações existem? Diz que eu fui reconciliado com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estamos já reconciliados, ou seja, eu já fui reconciliado, eu era inimigo, não sou mais inimigo, eu já fui reconciliado com Deus, eu vou ser salvo. Como é isso? A salvação é mais de uma. Eu fui salvo na morte, eu vou ser salvo na vida, e tem mais alguma ou não? Então eu queria fazer uma figura aqui, para a gente poder gravar isso que nós
coloca aqui na mão, por favor. Esse ladinho. Vou pedir que você, meu jovem, venha até aqui. Fique mais para frente. Pode pegar a frente. Você fica aqui, por favor. Eu tenho um jovenzinho, bem garotinho. Menino, você de óculos. Isso, filho. Você vem até cá. Isso, você. Está de camisa verde, amarela, linda. Tudo. Aí, você não vai. Ela não vai fazer nada. Não precisa fazer nada. Bom, a salvação, queridos, é uma só. E nós somos salvos pela graça. Mediante a fé. Isso não é dito? Ninguém sim. A salvação é uma. Nós somos reconciliados. Éramos inimigos, somos reconciliados pela morte do seu filho e seremos salvos pela vida. Salvos pela vida, pela graça, pela vida de Jesus. Então a salvação é uma só, mas ela tem 3 etapas. Ela tem uma etapa do passado, no presente e no futuro. A salvação, ela tem 3 momentos. No passado, nós fomos justificados e nós somos libertos da condenação do pecado. Nós somos justificados pela morte de Cristo na cruz. Ele nos substituiu e nos incluiu na cruz. Então, no passado, nós somos reconciliados, nós somos justificados pela morte de Jesus. E nós somos libertos do quê? Da condenação do pecado. No presente, hoje, aqui e agora, estamos vivendo, nós somos salvos do poder do pecado. Isso chama-se santificação. Estamos sendo santificados, como justificados pela morte, somos santificados pela vida de Cristo. Fomos libertos da condenação do pecado e somos libertos do poder do pecado. Chama-se santificação. E no futuro, aqui o Leandro, nós seremos salvos da presença do pecado. Chama-se glorificação. A morte nos justificou, a vida nos santifica e a vida nos glorificará. A salvação tem 3 momentos: justificação, santificação e glorificação. Estão comigo ainda? Ok? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é de passado, presente, futuro. O que você fez para ser justificado? Nada, tem certeza? Tem certeza? Nada? Fez uma coisa. Você deu o que ele? Aleluia. Fé. Graça ele deu. Foi mediante a fé. Eu recebi essa graça. Isso porque eu creio que ele fez. Quem que você, o que nós faremos para ser glorificados? Perceber no que? Naquilo que eu creio. Perseverar naquilo que eu creio. Então, se eu perseverar, eu permaneço naquilo que eu creio, um dia meu corpo será o quê? Transformado, glorificado, uma piscar de olhos na grande vinda do nosso Senhor Jesus. A sua morte, a sua vida e a sua vinda. Aí eu pergunto, por quê? Você entende bem as duas etapas. Você entende que você não pode fazer esforço algum para ser justificado.
justificação, santificação e glorificação. Eu fui justificado, eu estou sendo santificado, eu serei glorificado. Eu fui liberto da condenação do pecado, fui liberto do poder do pecado e serei liberto da presença do pecado. Tudo tem a ver com o pecado e tudo tem a ver com o que Cristo fez e faz por nós. Amém? Comigo ainda? Então, tomando isso aqui, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Em Romanos, capítulo 6. Pegando o versículo 1. Vamos fazer uma boa leitura hoje, ok? Paulo recomenda a Timóteo que leia a Escritura Sagrada. Lerem juntos, e juntos deixar que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Dentro disso que estamos falando, o livro de Romanos, a carta aos Romanos, sempre gosto de dizer, a carta mais completa que eu encontrei no Novo Testamento. Se você ver tudo, todas as outras, ficar só com Romanos, você tem tudo que você precisa. Paulo fala toda a revelação que ele recebeu no deserto da Arábia, toda a revelação que Cristo deu para ele. Ele fala do homem sem Deus, ele fala do homem encontrando com Deus, fala da salvação, das etapas da salvação, fala da soberania de Deus, fala do serviço que temos que ter na casa de Deus. Ele faz uma revelação completa daquilo que ele recebeu. Ele estou deixando o final. Isso, então esteve em Roma quem pregou foi Áquila e Priscila, e ele não tinha estado, então ele manda algo completo, porque ele não sabia se tudo tinha sido dito de fato, e Paulo era muito preocupado com a precisão da verdade. Não houvesse desvio. Mas Romanos, dentro do que nós estamos falando, Romanos capítulo 6, abra as Bíblias, por favor, e vamos ler. Ele fala no 5 isso, não foi? Nós somos reconciliados, somos reconciliados por sua morte, agora por sua vida seremos salvos por sua vida. Ele continua dizendo alguma coisa, muito mais, e entra no 6 dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí fui salvo pela graça, a graça me foi dada, eu não preciso fazer absolutamente nada. Então a pergunta que surge na cabeça, e o apóstolo Paulo, muito sabiamente dirigido pelo Espírito Santo, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Uma pergunta: como nós não vivemos isso se nós já morremos para ele? Uma pergunta. E ele continuou: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Você está ignorando isso? Não ignore isso não. Você foi batizado? Então quando você foi batizado em Cristo, na morte dele. Você foi incluído lá, naquela cruz, quando ele estava lá, você foi incluído. E sabe quando você foi incluído? Naquele momento que Jesus estava naquela cruz, foi quando você foi batizado. Ele vai continuar dizendo isso. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que? Objetivo: nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Algo aconteceu quando eu fui batizado. Eu fui incluído naquela cruz. Ele me substituiu e me incluiu. Isso aconteceu quando eu fui batizado. Quando eu fui enxertado em Cristo Jesus. Mas ele diz: para quê? Para que você foi sepultado bem na morte pelo batismo? Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E um objetivo: para quê? Para quê? Para ficar morto? Não, para andar em. Isso é uma declaração tremenda. Ele continua no 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
novidade de vida. Há poder para dar em novidade de vida. Estão comigo ainda? Versículo 6. E aqui nós vamos memorizar também, como memorizamos no começo. Quando ele fala tudo isso, ele chega no versículo 6 e diz: sabendo o quê? Sabendo isso o quê? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia. O que nós temos que saber? O que você tem que saber? O que eu tenho que saber? Sabendo isso, o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Eu não obedeço mais o pecado, ele não tem poder sobre mim. Eu fui liberto da condenação dele e eu sou liberto do poder dele. Ele não tem poder mais sobre mim. Eu sei isso, que quando fui crucificado com Cristo, o velho homem foi crucificado e o corpo do pecado foi destruído. É uma questão de não vamos fazer nada sobre isso. Já foi feito. Eu tenho que me apostar e creio que o corpo do pecado foi destruído. Eu não sirvo mais ele. Eu não sou mais escravo do pecado. Sigamos? Estão comigo ainda? Somos salvos pela graça, mediante fé. Isso não é de nós, é de Deus. Para ninguém se amém. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Quem foi que morreu? Aqui. Quando é que você morreu? Quando foi batizado? Você morreu, portanto, quem morreu? E se eu morrer, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia! Agora vem a segunda coisa que nós temos que memorizar. A primeira, sabendo isso, sabendo o quê? E foi crucificado com ele o nosso velho homem, talvez para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Sabendo isso, agora ele vai acrescentar uma outra palavrinha. Versículo 11 ele diz: assim também vós considerai-vos. Primeiro é saber, saiba isso. Agora que você sabe isso, tem um próximo passo que você tem que dar: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E como é que é isso? Como é que eu me considero? Como é que eu sei que eu me considerei? Ele vai explicar aqui. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine. Eu fui liberto da condenação do pecado pela morte de Cristo. Eu fui isso pelo batismo, mas eu ressurgi de novidade de vida. Ele não tem domínio mais sobre mim. A santificação, toda a ação de santificação, todo o processo da santificação, tudo que o Senhor fez na cruz, com sua morte, com sua ressurreição,
foi para destruir o poder do pecado sobre nós. A salvação é isso. E a salvação é lá, mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. A ninguém em si. Vamos seguir? Versículo 13. Sabendo isso, considerai-vos assim. E aí vem o versículo 13. Não ofereçais cada um dos membros do seu corpo no pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não terá domínio sobre vós. A graça não é a permissão para andar de qualquer jeito, a graça é o poder de Deus para vencermos o domínio do pecado sobre nós. Sabemos, considerarmos, oferecermos. Eu sei. O meu velho irmão foi crucificado, que foi destruído o corpo do pecado e que eu não sinto mais ele como escravo. Eu sei disso. Agora eu me considero morto para o pecado. Agora eu ofereço os meus membros como membros de justiça. Não mais debaixo do domínio do pecado. Porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Olha só o que ele diz no versículo 15. Ele deu uma baita de uma explicação, tremenda de uma explicação, maravilhosa. Ele diz assim: daí? Alguém pode perguntar assim: daí? Daí? Havemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei e da graça? É o que alguns pregam por aí, uma graça barata, que pode viver de qualquer maneira. Você não vive de qualquer maneira, não é porque você se esforça, você não vive de qualquer maneira, porque você foi enxertado em Cristo Jesus, e você foi sepultado com Ele na morte pelo batismo, mas você não ficou morto, você ressurgiu com Ele, como Ele ressurgiu, com todo o poder, com toda a glória, com toda a graça, para nos levar a não viver mais debaixo do domínio do pecado. Estão comigo ainda? Versículo 16, versículo 15, ele responde as duas perguntas: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos com obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Esse versículo eu gosto mais. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Eu não sigo a maravilhosa e amada doutrina do Senhor por mandamento, por obrigação. Eu sigo de ele continua: uma vez libertados do pecado, vocês feitos servos da justiça. Tal momento, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecer agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Quando era escravo do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, os resultados escolhidos, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora a
agora, presente, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vou traduzir essa partezinha para vocês com uma frase, vou colocar ela simples para mim. Uma linguagem, como Pedro dizia, né? Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender, né? Para mim é simples. Você fazia algum esforço quando você não tinha Cristo para pecar? Pecava naturalmente, né? Ele dominava você era escravo dele, eu era escravo dele. Era natural, normal, eu pecar, eu mentir, eu fazer um montão de coisa, eu ter um monte de pensamento. Era normal. Ele está dizendo vocês agora que estão em Cristo Jesus, vocês que foram enxertados em Cristo Jesus, pela morte do batismo, vocês que estão dando em novidade de vida, é natural viver em santidade. É normal. Porque uma vida em nós. Eu vou entrar nisso agora. Se Deus me permitir, vocês levantarem mais um pouco. No capítulo 7. Ele está tentando mostrar que há uma vitória, meu irmão. É um caminho de graça que é a vitória andar em santidade. Deus, no capítulo 5, Ele está tentando mostrar a chave para você andar em vitória, para você não andar no pecado, para você não viver debaixo da condenação do pecado e nem debaixo do domínio do pecado. Há uma revelação aqui que você tem. Você precisa. E eu vou, nesta manhã, eu juro para você, esta revelação. Ilumine os olhos do teu coração. E tu tenhas esta revelação. Capítulo 7. Ele começa dizendo assim: porventura ignorais, irmãos, pois vós que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte será considerada adúltera, se vivendo entre o marido, unir-se com outro homem, porém se morrer o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. O que tem a ver isso? Está escrevendo com um assunto que não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? É que ele está tentando explicar algo espiritual que é para ser crido. E ele tem que trazer algo natural, palpável, para que você faça a relação e consiga compreender o que aconteceu no mundo espiritual. Versículo 4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, no meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que aconteceu? Eu era casado com a lei. A lei era meu marido, não gosto dessa expressão, vou utilizar. A lei era meu marido. E eu tinha um marido perfeito. Perfeito. Errava em nada. Eu era casado com um homem perfeito. Só que ele olhava para mim e diz assim: você tem que ser perfeito. Como eu? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Se eu não fizer, e tal, e pá. Eu não tenho. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai continuar dizendo no capítulo 7. Aquilo que eu queria, eu não fazia. Aquilo que eu não queria, eu não fazia. Ele entra num conflito terrível, porque diz assim: eu amo a lei escrita, eu amo a lei, eu amo os mandamentos de Deus. É perfeito, é tudo perfeito. Mas ele exige de mim que eu seja perfeito como ele. E quando eu tento ser perfeito como ele, quanto mais eu me esforço para ser perfeito como ele, pior eu fico. Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não consigo agradar esse meu marido. Ele é perfeito e exigente. O que ele exige é correto. Não tem nada errado no que ele está
termino agradá-lo, mais frustrado eu fico. Porque o que eu quero eu faço. Eu faço o que eu não quero. E eu entro num conflito terrível e ele chega a uma conclusão, ele diz, eu descobri uma coisa. E isso é revelação, irmãos. Nós temos que ter essa revelação. Ele descobriu algo. Ele disse, eu amo a lei escrita. Eu amo a lei dos mandamentos. Eu amo isso, eu quero essa lei dos mandamentos. Mas eu não consigo viver. Aí ele fez uma descoberta. Sabe qual foi a descoberta que ele fez? Fique comigo. É muito importante. Você não pode distrair agora. É chave para você entender. Guarda isso. Ele fez a descoberta. A descoberta que ele fez foi essa. Ele disse, eu descobri que há uma outra lei nos meus membros. Aleluia. A lei do pecado e da morte. Há uma luta desigual. Eu tenho uma lei escrita, perfeita aqui, que eu casei com ela, mas eu descobri que é uma lei dos meus membros, que ela é maior do que essa lei escrita. Eu não vou. Aí ele chega a uma conclusão terrível e diz, desventurado homem que eu sou, tenho um livrar do corpo dessa morte. Quanto mais me esforço pela vida. E eu digo essa não, essa doutrina. Mas eu não consigo vivê-la. Quem vai me livrar? Ele descobriu que existe a lei escrita. Ele descobriu que uma lei no seu corpo que era contrária a essa lei escrita, que a lei do pecado e da morte. Ele diz, quem vai me livrar? E ele fala da terceira liberação. Graças a Deus por ele, e por mim não dá. A salvação é pela já. Isso não é de é não de e a salvação é justificação, santificação e glorificação. Ele descobriu uma outra lei. Mas ele não falou. Quando ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, ele vai entrar no capítulo 8. E quando ele entra no capítulo 8, ele diz assim, eu descobri uma terceira lei. Aleluia. Eu descobri uma outra lei, que é a lei dos fundamentos. Que eu casei com ele, mas eu não consigo, ele não tem que morrer para ela, para não ter núpcias. Com esse outro aqui, então onde é que eu morri nessa lei? Onde é que eu morri nessa lei? No batismo. Eu morri para esse marido, eu estou livre para casar de novo. Eu estou livre para casar com quem? Com Jesus Cristo. Ele é perfeito, ele é a própria palavra, mas tem uma coisa diferente dele do que esta lei. Ele é a própria palavra, ele disse, e falei para ele, não sou eu, ele veio. Aleluia! Ele é tão exigente quanto, mas ele não disse para você fazer, ele disse: eu vim educar-te para fazer isso na tua vida. Tem que ter essa relação, andar em novidade de vida. É a chave da vitória contra o poder do pecado. Vou dar uma ilustração. Entendido? Me suporta mais um pouquinho? Amém? Jesus estava num momento de trabalho. Jesus estava no local, com seus discípulos, uma multidão. E disse que a multidão era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Levanta a mão aqui, quantos homens estão aqui, por favor?
crianças. Vamos dizer que tivesse igual ao número, mas umas 5.000 mulheres. Aquele povo gostava de fazer tudo. Tinha uma multidão por baixo de 12.000 pessoas. A multidão, Jesus está pregando o dia todo, toma ele vendo, vai, fala, e aí diz ainda, e diz mais, e fala mais e tal, e o povo está lá, e os discípulos tiveram uma preocupação completa. Os discípulos chegam até ele, eu não sei quem foi, possivelmente tenha sido Pedro, na cara de pau, é por empurrar ele em beleza. Ele chega para Jesus, não sei se tem um nome lá, não lembro agora, mas chega um dos discípulos para ele, Senhor, à tarde, despeja a multidão, vou passar a multidão um pouquinho. Eu vi aqui Marquinhos, Morisboso, o Itamar só tem idade hoje, tem idade que jogou isso com vocês hoje. Eu não tenho mais idade para pegar dentro dessas emoções fortes que ninguém se inscreve, só se inscreve na última hora. Nesse dia ninguém tinha se inscrito. E ninguém tinha se inscrito. O menino na vida, 12.000 pessoas. E Jesus foi um dia inteiro encarnado, estava desesperado. Os discípulos e Jesus entende, diz assim, com toda a tranquilidade que me era sempre peculiar, Jesus olha para ele assim, dai-me vós mesmos. Esse desespero do povo, esse desespero do povo, está desesperando. O discípulo não vai ver para trás, de 12 viu um pouquinho aberto. Vamos dizer que eles quisessem cumprir. Era o mandamento. Dai-lhes vós mesmos. O mandamento. Dai-lhes vós mesmos. Como é que é o mandamento? Jesus deu uma ordem para eles. Eles tinham que cumprir. Era uma lei. Onde é que eles saíssem para cumprir? Onde que eles encontraram uma padaria aberta com 12.000 cacetinhos? 12.000 pãozinhos franceses, 3.000 na hora para eles levarem, para dar um para cada um. Onde encontrou uma peixaria aberta com 12.000 quê? Para levar todo mundo peixe lá. E o peso? 12.000 cacetinhos com 50 gramas, 600 quilos, eles eram 12, cada um com 50 quilos nas costas, mais 52, 100 quilos carregando peixe e coisa para chegar lá, para distribuir a multidão. Tranquilo. Se eu fosse comer, estava tranquilo. Ele precisava. Estava com fome. Tinha que assar. Preparado. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Quem cumpriu a ordem? Quem cumpriu a ordem? É assim até hoje, irmãos. Essa é a graça. Essa é a graça. Essa é a graça. Esse é o nome de Deus. Não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se caminhe. Eles viraram para eles, nós não temos condições, nós não damos conta, nós não conseguimos fazer. Em 1900, esse comporto mocinho, eu olhei para minha esposa e disse assim, eu não dou conta de te amar como Cristo amou a igreja. Eu virei e disse, eu não dou conta de amar minha esposa como tu ama a igreja, mas eu persistei em ti, tu habita em mim e tu vais viver isso através de mim. Eu só tomei uma decisão. O pecado não me domina mais. Eu não obedeço. Eu não sou escravo. Eu fui liberto da condenação. Eu fui liberto do poder. Eu serei liberto da presença. A lei escrita, a lei dos meus membros, a lei do pecado da morte. Mas a lei do Espírito da vida.
veio habitar em mim, o Espírito Santo veio fazer morada em minha vida. Então agora tem duas leis dentro de mim. A lei que nós vemos, que é a lei do pecado da morte, mas tem uma lei do Espírito da vida habitando dentro de mim, que é maior do que a lei do pecado e da morte. Um pouquinho ainda? Encerro aqui um pequeno exemplo. Nós usamos algumas vezes. Você vai poder compreender a diferença dessas leis. Vou dar uma ordem para essa caneta. Fica aí. Desobediente. Você é desobediente. Fica aí. Quantas vezes eu vou fazer isso? A não ser que ele passe um milagre, eu tenho que parar aqui. Está arrumando o que aqui nesse caminho? A verdade. Não vai ter jeito. A lei do pecado e da morte está atuando o tempo todo em nós. Mas tem uma lei, que chama a lei da aerodinâmica. No passarinho, ele faz assim. Está atuando a lei da gravidade ou não? Mas por que ele suplanta ela? Porque nele existe uma lei maior, a lei da aerodinâmica. E ele suplanta a lei da gravidade. Ele voa, mas se vem um garoto malvado, um menino, um homem, alguém malvado, dá uma pedrada no bichinho, o bichinho faz o quê? Pá! Porque a lei da gravidade está sempre atuando, mas tem uma lei que é maior do que a lei da gravidade. E o que Paulo está dizendo aqui é que a lei do pecado e da morte, ela continua atuando nos teus membros, mas quando você foi crucificado com Cristo, quando você foi sepultado com Ele no batismo, quando você ressuscitou com a novidade de vida, há uma lei maior agora habitando em ti, que é a lei do Espírito da vida, que é maior do que a lei do pecado e da morte. E tu não precisa mais obedecer a lei do pecado e da morte. Há uma lei maior atuando em nós. Essa é a chave da vitória. Compreender, entender, saber considerar e oferecer-se ao Senhor para isso. Então, quando o pecado vem e ele atua sobre os meus membros, é o que eu faço para ele. Você não manda mais em mim! Você não manda mais em mim! Eu tenho uma lei muito maior, que é a lei do Espírito da vida. Eu não bato mais continência para o pecado, ele não me governa mais, eu não sou mais escravo dele, porque eu tenho agora habitando em mim o Espírito Santo de Deus, a lei do Espírito e da vida. Amém? Que Deus nos dê graça. Aleluia. E Deus nos dê revelação para andarmos nisso. Porque se você se expõe e entende isso, você vive em santidade. Não é uma questão de fazer, é uma questão de crer. E quando você crê, ele faz. Vamos orar um pouquinho. Deixa eu dar espírito de revelação, de sabedoria dos meus irmãos. Ilumina os olhos do seu coração, para eles saberem, eles se considerarem, eles se oferecerem. Eles compreenderem que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é por quê? Para que ninguém se engane. Não é por obras, e nenhum de nós será justificado diante de Deus pelas obras dele, mas nós somos feitura dele para projetos. Manifesta essa vida, Deus, seu carinho de nós.
de Jesus. Igreja amada, muito obrigado pela atenção de vocês.